Boa noite, galera. Começa mais um episódio aqui no nosso canal Cozinha do Cadu. E como vocês sabem, esse é o segundo de uma série de 5 episódios onde a gente está falando somente sobre o preparo de receitas de risoto. A receita de hoje é um risoto de carne seca com abóbora e, para falar a verdade, é um dos que eu mais gosto. Mas vocês sabem a diferença entre carne seca, carne de sol e o charque? Não? Eu também não sabia. E aí eu fui perguntar para um amigo meu, aquele amigo que eu não posso falar o nome, e aí perguntei para ele, diferença carne seca, carne de sol. E sabe o que ele me disse? Bom, a grande diferença entre essas três carnes está no modo de preparo da salga, né? No seu processo de desidratação. A carne seca, que é originária da região norte e nordeste, e também é conhecida como jabá, a carne seca ela recebe uma carga maior de salga, ela é bem mais salgada do que as outras duas. A carne de sol, no seu preparo, ela precisa de um ambiente um pouco mais seco. Então uma carga de sal um pouco menor e um ambiente um pouco mais seco. A carne de sol também é conhecida como carne serenada ou carne de vento, porque em seu processo algumas dessas peças de carne também são deixadas ao relento à noite para que possam produzir um sabor aí todo especial. Já o charque, que é originário do Rio Grande do Sul, ele é produzido em mantas, né, umas mantas grandes, com uma camada de gordura para determinar todo um sabor, né, nessa carne. E para a sua salga é utilizado sal fino, porque o sal fino ele tem uma quantidade um pouco maior de iodo e isso também gera um sabor todo especial para esse tipo de carne. Então, basicamente, essa é a diferença entre essas três carnes e é isso que eu queria passar para vocês. Mas vamos deixar de papo furado, que hoje é dia de sujar a panela? Então, anota aí os ingredientes da receita de hoje. Bom, pessoal, como eu falei no nosso primeiro episódio da semana passada, esses são os ingredientes principais da nossa receita. Porém, a gente sempre tem que ter em casa aí alguns elementos básicos, né? Do tipo algumas ervas aromáticas, pimenta, azeite, manteiga, sal, que é para a gente conseguir preparar as nossas receitas. Para esse caldo de hoje, eu vou usar os 3 ingredientes do caldo, que é a cebola, a mandioquinha e a cenoura. E vou acrescentar também 2 pedaços da abóbora, que vocês viram aí como ingrediente do nosso risoto. Então, tudo isso vai lá para a panela. Eu também fiz um caldinho ontem e sobrou um pedaço de alho poró. E eu vou colocar também junto para aromatizar o nosso caldo. Isso também é importante, viu, gente? A gente começar a trabalhar com um pouquinho que sobra de outras receitas, a gente utilizar também numa receita posterior. Então, vamos começar a preparar nosso caldo? Como vocês sabem, esses ingredientes aqui já estão lavados e a gente corta eles em pedaços maiores para facilitar depois quando a gente for coar o caldo. E aí vai tudo para a panela. A diferença é que hoje, além do caldo de legumes, eu estou mudando também, né? Eu troquei a batata, troquei por uma mandioquinha. Ela tem um sabor também todo peculiar aí da mandioquinha que vai dar um sabor diferenciado aí no nosso prato. Hoje também eu estou utilizando a cebola roxa. O sabor da cebola não muda muito. Para esse caso do caldo aqui não vai mudar, não vai interferir tanto. Agora, se você está preparando um prato onde a cebola ela vai ter um impacto, um aspecto visual, aí faz toda a diferença você utilizar uma cebola roxa. Vou colocar aqui também 2 pedaços pequenos da abóbora, para dar o sabor. E vamos colocar 2 raminhos de salsinha e aquele restinho de alho poró que eu falei para vocês.
Agora, da mesma forma, meio litro de água e vamos pôr para ferver. Nosso caldo já está no fogo e agora a gente aproveita esse momento para cozinhar a carne seca, né? Diferente do camarão, por exemplo, do nosso primeiro episódio, que era apenas fritar ele junto lá no preparo do risoto, a carne seca ela depende de um pré-preparo, que é o cozimento. Então, primeiramente eu dei uma lavada nela para tirar um pouco do sal, coloco na panela de pressão, cobriu de água, 10 minutinhos, e aí a gente retorna para desfiar um pouquinho ela e começar o preparo do risoto. Uma outra etapa do preparo desse risoto é o preparo de um caldo de abóbora, né? Então, vou pegar todos os cubos restantes da abóbora, que eu coloquei 2 lá no caldo, vou colocar numa panela, junto com um pouquinho de sal, e vamos deixar ferver por alguns minutos. A gente vai amassar essa abóbora, ou você pode bater no processador também, para fazer um caldo de abóbora que vai ajudar a também a gente a dar a dosagem certa da quantidade de abóbora dentro do nosso risoto. Bom, galera, queria aproveitar esse momento que o nosso fogão está ali repleto de panela borbulhando, para fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, as pessoas que acessaram o nosso canal, as pessoas que compartilharam através do Facebook, e eu sei que tem gente aí que já fez até uma de nossas receitas, e eu vou mostrar no final do programa aí na nossa galeria da fama aqui da Cozinha do Cadu. Queria agradecer também, sábado passado foi meu aniversário, e eu recebi aqui um cartão bem bacana do Ademir, lá da vinícola Dom Laurindo. O Ademir, eu tenho uma história engraçada com ele, que uma vez eu fui lá visitar a vinícola dele, e eu enchi o saco para ele me vender um vinho da adega dele, um vinho que ele não queria vender, não era um vinho comercial dele. Então, esse vinho é um Taná da safra de 1998, assinado por ele e que eu guardo com o maior carinho. Claro, mas esse vinho aqui não é para a gente tomar aqui hoje. Quem tiver curiosidade e tiver vontade, vai lá encher o saco dele também, quem sabe ele tiver uma garrafa. Outro agradecimento é para um Big Brother meu aí, Maurício Matias, que me presenteou com esse livro aqui super bacana. E certamente eu vou estar dividindo muito dos conhecimentos que eu adquiri com esse livro aqui, eu vou estar dividindo aqui no nosso canal. Então, Maurício, um grande abraço e muito obrigado pelo presente, hein? Bom, galera, agora na sequência, primeiro a gente vai pegar a abóbora que está cozida já e a gente vai fazer aquele purezinho, aquele caldinho que eu falei para vocês, né? Então a gente pega a abóbora aqui cozidinha e vamos amassá-la. E aí eu pego um pouquinho da água que sobrou na panela e vou misturando aqui no nosso caldo. Bom, essa é mais ou menos a consistência do caldo da abóbora. Vocês viram aí pela câmera que registra de cima, que foi uma ideia do nosso querido amigo aí, Rogério Toledo, né? Rogério, obrigado aí pela dica. Então, esse é o caldinho da abóbora, que vai também incorporar o risoto. E agora, como a gente fez no episódio número 1, o arroz eu preparo ele separado. Então, eu vou fazer um arroz ali rapidinho, um arroz arbóreo. E aí, na volta, a gente tira a carne seca da panela de pressão, desfia um pouco ela e já começa o preparo do risoto, ok? Bom, como eu falei no primeiro episódio, agora eu vou preparar o arroz. Eu preparo o arroz como se fosse preparar um arroz normal. Então, vamos pegar um dentinho de alho, né, picado. E aqui, para quem não assistiu o primeiro episódio, a gente vai colocar junto com esse alho um pouquinho de azeite e um pouquinho de manteiga. Por quê? Porque o azeite e a manteiga, quando estão juntos,
eles em alta temperatura, eles não queimam. Agora, quem não deixa quem queimar, eu ainda não descobri. Se você souber, por favor, coloca aí nos comentários que coisa não queima que coisa. Se é o azeite que não queima a manteiga ou a manteiga que não deixa queimar o azeite. Bom, agora isso aqui. Vai lá pro fogão, a gente prepara o arroz rapidinho e volta para fazer pra gente desfiar a carne seca. Tá ok? Então vamos embora. Eu já escorri a água, eu retirei a carne seca do fogo, escorri a água e agora a gente vai pegar esses cubinhos de carne seca e a gente vai desfiar eles um pouquinho, né? Para poder prepará-los para a gente começar o preparo do risoto. Então normalmente eu tiro eles, coloco num prato. E aí a gente começa a desfiar. Depois de um tempo ela fica fácil, a gente coloca um pouquinho aqui só, amassando com o garfo, ela já se desfaz, ó. Carne seca desfiada, arroz pronto. A gente vai começar agora a montagem do risoto. Para quem não acompanhou na semana passada, para a montagem do risoto eu gosto de usar essa frigideira aqui um pouquinho mais alta, fica mais fácil para mexer. E aqui dentro vai um pouquinho de azeite, um pouquinho de manteiga, e um dentinho de alho, que é para a gente fritar a carne seca. Esse dente de alho, eu vou deixar ele inteiro, porque depois eu vou retirar ele, só para dar um pouquinho de sabor. Depois eu retiro ele antes de eu colocar a carne seca. Vamos lá pro fogão, que agora é hora da mágica acontecer. Bom, aqui é só dar uma fritadinha no alho para ele pegar um gostinho aqui no azeite. E aí a gente já coloca a carne seca. Também, como o risoto da semana passada, é o mesmo segredinho. A gente vai colocar uma dosinha de cachaça aqui, logo após que a gente fritar a carne seca. Bom, e agora é a hora do nosso segredinho. A cachaça. Vamos acrescentar agora aquele caldinho de abóbora, logo na sequência o arroz e depois o queijo. Bom, agora a gente vai incorporar o arroz, né, que já está pronto. Vamos colocar o vinho branco. E o risoto a mexer o risoto.
Olha que cor linda, gente, que tá ficando isso aqui. Olha o perfume que tá isso aqui, né? A abóbora com um pouquinho do vinho branco. E agora, vamos começar a acrescentar o queijo parmesão. Essa, galera, é a consistência que vai ficar o risoto. Ó, vamos mexer, vamos mexer. Vocês repararam que eu não coloquei nada de sal aqui, porque só o sal da carne seca já é suficiente para dar a quantidade de sal exata do risoto. O que a gente vai fazer aqui agora é finalizar com a pimenta. Pimenta do reino. E aí vamos lá agora começar o empratamento. Bom, pessoal, para esse empratamento aqui hoje eu vou usar essa porcelana branca, né, um prato fundo. E para decoração eu vou fazer um fio de azeite em volta do prato e jogar um pouquinho de páprica e também manjericão. Por que a porcelana branca? Porque esse risoto ele é bem colorido, então vai dar um destaque bem bacana no prato. Vocês vão ver. Bom, pessoal, essa foi a nossa receita de hoje, de risoto de abóbora com carne seca. E hoje eu não vou me esquecer, antes de encerrar o programa, quero falar para vocês que um vinho bom para harmonizar com esse prato pode ser um variental. A uva que eu estou tomando hoje é uma Merlot de 2015. E aí você pode escolher um vinho aí da sua preferência para acompanhar com esse prato. E como eu sempre digo, ulalá!